Boa noite, meu nome é Márcio, sou amigo do Daniel, a gente veio de São Paulo. É uma alegria enorme a gente poder estar aqui num dia como hoje. Eu honro a vida do pastor Felipe, da pastora Jane, de cada líder, de cada staff, cada pessoa que serve, que faz parte desse ministério. A gente se conectou há um tempo atrás por conta de alguns treinamentos e algumas coisas, e desde então a gente tem mantido essa amizade, essa conexão, e algo que Deus falou no meu coração lá atrás. Olha, se conecta aí, cola nesse rapaz aí que eu tenho algo espiritual, algo sobrenatural e muito especial para fazer na vida dele, e eu preciso de você aí nessa conexão. E desde então a gente tem conversado esporadicamente, né, na medida do possível, mas eu fico feliz de vocês estarem hoje comemorando 2 anos de aniversário dessa igreja, e sabendo dos relatos do que Deus está fazendo sobre a vida de vocês, sobre esse lugar. Muito bom mesmo, estou muito feliz. Vocês estão animados, gente? Amém. Bom, isso é bom. Vou falar igual uns pregadores que eu conheço lá. Responde, por favor, eu gosto desse calor humano, dessa resposta. Ai, ai. Pai, aleluia. Enquanto o Daniel estava ministrando louvor, eu comecei a pensar um pouco sobre a mensagem dessa noite. E eu comecei a sentir de fato um toque especial do Espírito Santo. Eu vi como vocês estavam adorando, eu vi como vocês estavam orando, eu vi que mesmo assim Deus ainda tinha mais. Deus tem sempre mais. E um versículo que marca muito o meu coração, marca muito a minha trajetória, eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração. Se encontra em 2 Crônicas 7,14. E para quem não pode abrir a Bíblia, pode ligar ela se você quiser, acompanhar ali. Glória a Deus. Enquanto vocês se localizam aí para a leitura da palavra, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, quero te agradecer por essa igreja, por essas vidas, quero te agradecer porque o Senhor tem feito algo neste lugar, neste tempo, Senhor. Quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazer parte disso, de contribuir, Senhor Deus, de alguma forma. Usa-nos, Senhor Deus, use-nos aqui. Que nesta noite os corações e as mentes, ó Pai, sejam como terra férteis que recebe uma semente poderosa das tuas mãos. Que haja uma colheita sobrenatural e de maneira exponencial, que haja um frutificar, Senhor Deus. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Espírito Santo, tenha liberdade no meio de nós. Nós te amamos. Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos conhecem essa passagem? Bastante conhecida, né? Bom, todas as vezes que eu ouvi uma explanação a respeito dessa passagem, os pastores, né, os preletores estavam falando muito sobre avivamento, e eu quero trazer um pouco sobre isso. E o que é avivamento? Eu recordo quando eu me converti, eu não nasci no lar cristão, me converti na adolescência. Tive um período em que, logo na minha conversão, eu me afastei da igreja, coisa de gente imatura, adolescente, que ficava na porta da escola e na onda das amizades, enfim, eu me afastei da igreja. Mas quando eu retornei de fato, e eu fiquei muito firme, e eu estou até hoje, graças a Deus. E quando se ouvia falar sobre avivamento na minha cabeça, avivamento era quando as pessoas iam para o monte orar. Quem aqui já foi para o monte orar? Cara, é incrível a experiência. Quem nunca foi, por favor, combine entre vocês. Não sei se tem monte aqui, deve ter monte aqui perto. Em São Paulo não está dando, não. Em São Paulo não dá muito mais não.
Tá perigoso demais lá, só alguns lugares muito restritos assim, mas é muito cheio também. Eu achava que avivamento era isso. Reunia o pessoal, ia com as irmãs do círculo de oração, porque eu venho de uma origem assembleana, né? Então tinha as irmãs do círculo de oração. E aí a gente ia com essas irmãs, ia com os jovens. O graveto pega fogo. Brilha. Nossa, que experiência. E realmente a gente teve muita experiência naqueles lugares. Mas isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Eu comecei a entender que só o fato da gente ter um tempo como esse agora aqui, não é avivamento. Pode sim ser um start para o que Deus quer fazer e começar através da vida de uma pessoa nesse lugar e fazer assim uma onda sobrenatural sobre este lugar, sobre essa cidade, sobre esse estado. Pode começar com uma pessoa que está aqui dentro. Eu creio nisso. Mas avivamento não é só isso. E aí o que é avivamento? Eu comecei a primeiro entender o que não é avivamento. Então, alguns pontos. O que não é avivamento? Avivamento não é um evento agendado pela igreja. Estarmos aqui comemorando 2 anos de vida dessa igreja, de existência dessa igreja, não é avivamento. O avivamento não é algo que a igreja pode simplesmente marcar no seu calendário. Outro ponto, avivamento não é uma mudança de doutrina. Não devemos pensar que o avivamento significa abandonar as doutrinas fundamentais da fé. Avivamento não se resume a mudanças de liturgia. Liturgia, para quem não sabe, é a forma com que as coisas caminham aqui, né? Teve a apresentação das crianças, aí o Daniel entrou, aí eu entrei, aí depois... Isso é liturgia, né? É a agenda do que vai acontecendo ali, programadinho, bonito. Isso é uma liturgia, tá? E eu já fiz isso, já mudei liturgia, já mudei cadeira da igreja. Eu pastoreava jovens em uma igreja antes de estar onde eu estou hoje. E eu e minha esposa, a gente cuidava da juventude de 4 ou 5 igrejas. E aí, culto de jovens, o que tem de diferente para fazer? A gente mudava as cadeiras, né? A gente queria fazer coisa de gente criativa. E foi legal durante um tempo, mas isso também não é avivamento. Não é só sobre manifestações espetaculares. Não podemos reduzir o avivamento a eventos extraordinários ou exibições de dons espirituais. Eu falei que eu sou assembleano, né? Eu vim dessa raiz assembleana. A igreja que eu frequento é uma igreja que tem como princípio o sobrenatural. Mas isso não é avivamento, tá? Orar em línguas, orar por curas, ver manifestação do poder de Deus nessas coisas é extraordinário. Isso acrescenta muito às nossas vidas, mas isso não é avivamento. Não é uma campanha de evangelização. Não é sair para a rua só evangelizar. Isso também pode contribuir, né? Porque isso também vai falar de um despertar espiritual que renova, fortalece os crentes e tudo, mas o avivamento não está atrelado somente a isso. Então, já que a gente tem uma noção do que não é avivamento, para ficar claro, pelo menos para mim isso me ajudou bastante. Quem achava que só para ir para o monte já era avivamento, já evolui bastante, né? Então, eu quero saber se vocês já ouviram falar de alguns homens. William Seymour, já ouviram falar de William Seymour? O pastor, tem um pastor ali, é o pastor, né? Está balançando a cabeça? Está ali, ó. Nunca ouviram? Quem nunca ouviu falar de William Seymour? Nunca? Vocês estão no Belém. William Seymour tem um papel muito importante nessa cidade. De verdade. Gunaving e Daniel Berg, vocês conhecem. Aí, tá vendo? William Seymour vai ali um pouquinho antes, impactou esses caras, tá? Lá em Los Angeles, em 1906, num movimento chamado Azusa, foi um avivamento que aconteceu lá. John Wesley, Spurgeon, Whitefield, Savonarola, Lutero, John Hyde, Amanda Smith, Moody, John Fletcher, John Smith, Gunnar Ving, Daniel Berg, eu acabei de falar, Oswald Chambers, Jonathan Edwards, até marquei aqui, Charles Finney, Jonathan Edwards adora. São alguns nomes que foram precursores de avivamento. Esses homens impactaram
nos lugares onde eles estavam, né? Falando agora de William Seymour, ele era filho de escravo, então ele migrou da onde ele morava para Los Angeles, teve várias portas de igreja batidas na sua cara, até que alguém acolheu e ele começou, numa igreja abandonada, de chão batido, de terra, começou a reunir com o pessoal para orar. E aí aconteceu o movimento, né, o avivamento da Rua Azusa, e aí vocês podem pesquisar, porque é algo muito poderoso. Mas como a gente chega à conclusão que esses homens foram usados para trazer avivamento nas suas épocas e onde eles estavam? O estilo de vida deles. Eu acabei de falar que o que não é avivamento. Mas o estilo de vida desses homens foram tão impactantes, foi algo tão precioso, que Deus usou a vida deles para trazer avivamento sobre os lugares que eles estavam. E o quanto eles buscaram, e não tem nada a ver somente com os sims que eles deram para Deus, mas muito mais talvez do que dos nãos que eles acabaram tendo que dar. Na medida que você dá sim, você tem que dar alguns nãos, não é assim? Vocês entendem isso? Para eu estar aqui hoje junto com o Daniel, eu tive que abrir mão de algumas coisas. E às vezes é muito mais fácil eu falar sim para o convite, do que falar não, de estar lá na minha casa, com a minha esposa, com a minha família lá reunido, tá? Dê, te amo, vai orando aí, intercede, ela está assistindo. Então, são esses níveis de sacrifício. A gente começa a entender que para eu dar um sim, às vezes eu tenho 3 não para dar. Então a vida, o estilo de vida desses homens, que talvez, tá, isso é uma coisa minha, tá, lendo sobre a vida deles, é muito mais sobre o não que eles deram, do que o sim que eles deram, tá, porque todos eles sofreram perseguição, eles sofreram algum tipo de represária, enfim, mas eles se mantiveram firmes. Então foram necessários na caminhada deles, fazendo esse tipo de escolha, e para a gente talvez não seja diferente. Então tem a ver com a busca, em buscar o Deus que traz o avivamento, e não o avivamento. Algumas igrejas, alguns amigos meus, tá? Eles oram pelo avivamento, onde eles deveriam estar buscando o Deus que proporciona o avivamento. Sabe aquela criança que quando quer um brinquedo de um pai, de uma mãe, ele fala do brinquedo em si, né? Depois criaram as manhas, né? Tem umas crianças que criam umas manhas, assim, eles vão lá ajudar a mãe na louça, faz algumas coisas para agradar, e aí ganham um prêmio lá, um presente. Mas o mau hábito do cristão, e eu não vou generalizar, eu vou falar por mim, tá? O mau hábito do Márcio, é que às vezes o Márcio está orando por algo, em vez de buscar o Deus que proporciona o algo. Dá para entender? Posso orar por um emprego, quero emprego, me arruma um emprego, preciso de emprego, mas aí quando a gente tira o foco só da nossa necessidade, a gente começa a buscar o Deus que supre isso, a gente começa a entender que talvez a resposta que Ele vai dar para a gente não é exatamente a que a gente quer, mas o que a gente precisa. Então o estilo de vida desses homens tem muito a ver com isso, os sacrifícios. E hoje a gente tirou um tempo para orar pelo nosso país, por esse estado, por essa cidade. A gente chegou ontem, foi ontem, né? E a gente passeou por alguns lugares aqui para conhecer, e a gente ficou encantado com as docas, é isso? Eu nunca tinha comido algumas comidas, eu comi, muito bom. Umas eu não quis, tá, gente? Tá, deu uma segurada, mas eu comi algumas comidas. Açaí com tapioca, gente, adorei isso. De verdade, o açaí de São Paulo é um negócio totalmente diferente. Mas a situação que a gente tem vivido na nossa cidade, no nosso país, é muito propício para avivamento. É muito propício, porque o avivamento, o derramar de Deus, ele carrega não só o sobrenatural, do falar em línguas, de ver o acontecer, mas a gente fala sobre transformação na sociedade. Então hoje, com o que a gente está vivendo, eu estou falando por mim, é uma excelente oportunidade para nós intercedermos e estarmos num lugar, buscando esse Deus, que pode gerar esse avivamento, que transforma esses lugares. Deu para entender? Porque, assim como está escrito em Joel 2,
O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e prantos. Rasguem os vossos corações, não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não enviem a desgraça. Aí no versículo 28, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Quem quer viver isso? Quem quer viver isso? O Senhor nosso Deus está levantando uma geração que não vai recuar numa batalha de guerra. Eu sei que pode ser difícil de vocês acreditarem. Eu também já estive nesse lugar. Não tenho tempo para contar o meu testemunho aqui, mas eu já tive nesse lugar de estar desacreditado do meu futuro. Mas eu acredito que Deus está levantando nessa geração, homens e mulheres, jovens, que se manterão firmes na palavra de Deus e vão percorrer essas ruas com o poder de Deus, propagando o reino dele de maneira que vai transformar a sociedade. Eu creio dessa forma, de verdade, eu creio tanto como prova de estar aqui nesse dia, como prova disso. Tem mais a ver com sims, tem mais a ver com os nãos do que com os sims. Lembrem-se sempre disso. Tem mais a ver com dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus falar: ok, eu vou te enviar, mas, olha, o versículo lá em cima que a gente leu, de 2 Crônicas 7,14, fala: se o meu povo, se, é uma condição. Se é uma condição. Isso é incrível. Aqui, voltou. Eu prefiro papel impresso, mas tudo bem. Esse versículo é parte do diálogo de Deus com Salomão, o rei Salomão. Após Salomão ter concluído a construção do templo em Jerusalém e ter dedicado o templo a Deus, ele fez uma oração de dedicação pedindo a Deus que ouvisse as orações feitas nesse templo. Em resposta à oração de Salomão, Deus apareceu a ele durante a noite e lhe deu uma série de instruções e promessas, que é o 2 Crônicas 7,14, e isso é parte da resposta. Deus estabelece as condições sobre as quais ele ouviria e responderia a oração do povo. Condições para que ele ouça as orações e ele responda às nossas orações. Condições. Tem mais a ver com os nãos do que com os sims. Teve um evento em São Paulo, chamado Descend, lá em 2020. Foram 3 estádios lotados, veio gente do mundo inteiro. Eu não fazia parte da igreja que eu estou hoje, mas eu participei do evento, que eu ganhei um ingresso. Eu estive lá no estádio do Morumbi, aí teve Morumbi, Allianz Parque e Brasília. Como que é o nome? Mané Garrincha. Eu manjo tanto de futebol que eu não sei nem o nome dos estádios. Muitas pessoas naquele evento tiraram os sapatos dos pés e levantaram para o alto e gritaram: Here I am. Envia-nos. No encerramento, aquilo estava incrível. Você chorava de ver aquela cena. A gente viu muito poder de Deus naquele lugar. No Allianz Parque teve cadeirante levantando assim, sabe? Foi assim, uma manifestação da presença de Deus incrível, mas muitas pessoas levantaram os sapatos. Envia-nos, envia-nos. Enquanto está tendo o evento, cara, é muito legal, né? As bandas, os pregadores americanos, sei lá da onde, e eles estão falando, eles estão fermentando, e eles estão falando, e o Espírito Santo está, e você, tô aqui. Aí, isso foi sábado. Domingo, você ainda está no gás. Segunda, terça, quarta. Aí vai baixando.
vai dando aquela baixada. Cara, você assumiu um compromisso com Deus, você levantou o sapato e Ele falou, me envia. Aí vem um convite, ó, a gente está precisando de missionário lá em Belém, sei lá, os caras estavam em São Paulo, né, então, a gente está precisando de missionário lá em Belém, vamos? Ah, não dá não, tem que terminar aí a faculdade, comecei a namorar agora, eu financiei meu carro em 60 meses, 72, não sei, agora tem até 80. Eu não posso fazer isso, não dá, mas você levantou. E na medida que você levanta, Deus te deu uma resposta imediata. E agora? Ah, agora eu não posso. Então, o posterior ao sim que você dá para Deus e a oração que você faz, e eu até brinco, cuidado com o que você ora a Deus e o que você pede, é isso que vai permear quando de fato vier a resposta ou o convite do que você precisa fazer. Então a gente está falando sobre avivamento, e para que os nãos sejam ouvidos, né, para que você entenda quais são os nãos, eu vou falar algumas coisas, o que é o avivamento, o que ele impacta. A gente já entende que avivamento é uma obra poderosa do Espírito Santo, traz renovação espiritual à igreja e atrai pessoas para Deus. Tanto dentro quanto fora da comunidade. O impacto de um avivamento ele pode se estender além das esferas religiosas. Quem crê nisso? Cara, avivamento vai lá na política, vai lá nos negócios, vai lá na família, vai lá no ensino, vai lá na saúde. Avivamento, ele é uma onda que sai varrendo tudo isso. Ele não vai ficar aqui, ó, dando voltinha aqui dentro assim, ó. Ele não fica aqui. Avivamento pode se manifestar de várias maneiras, mas geralmente é caracterizado por alguns sinais comuns. E eu vou falar agora para vocês quais são os sinais. Intensa busca espiritual. Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Fala, intensamente. Uau. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Durante o avivamento, as pessoas geralmente sentem um desejo mais forte de buscar a presença de Deus. Durante o avivamento, as pessoas sentem intensamente uma vontade de buscar a Deus. Quero que você faça uma análise interna agora, que eu faço também. Faça uma análise interna. Se já nesse primeiro ponto, você já está num lugar para estar na brecha e falar, cara, eu tô buscando Deus intensamente, eu acho que eu posso fazer parte desse avivamento aqui. Eu sinto todo dia, sabe, eu quero, eu preciso. Vamos analisando. Arrependimento e mudança de vida. Atos 3:9, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E no 2 Coríntios 5:17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu gosto demais disso. Eu fico lembrando de Paulo quando ele era Saulo, e conversando com um amigo, há anos atrás, há muitos anos atrás, a gente chegou a uma conclusão. Quando Paulo era Saulo e ele estava caminhando, perseguindo os cristãos, ele teve um encontro com Deus, ok? Ficou cego, foi orientado, bateu na porta lá do crente lá que orou e ele voltou a enxergar. Tem toda aquela, né? Pô, mas o cara é perseguidor, Deus, vai querer que eu curo ele. Aí ele me enxerga, vai voltar a enxergar e já vai me dar uma facada aqui, né? E no meio dessa conversa com um amigo, ele falou algo interessante. E ele falou assim: Paulo é o exemplo real de quem teve um encontro verdadeiro com Deus. O que acontece com Saulo, e ele se torna Paulo, a gente já sabe. Olha quantas cartas na Bíblia tem escrita por ele. Um cara que matava, perseguia, agora, olha as coisas maravilhosas que ele escreveu para as igrejas. E a conclusão é bem simples. Se você e eu, nós dizemos para as pessoas que a gente teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, mas a nossa vida não foi transformada, não foi mudada,
Então, provavelmente a gente teve um encontro com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa, menos com Ele. Porque, de fato, quando Jesus entra e toca, é impossível que algo permaneça da mesma forma. Então, avivamento tem a ver com esse nível de toque, porque já teve aquele nível de busca que eu falei para vocês antes. Eu falei da busca intensa. Quando você busca intensamente, você recebe esse nível de toque, que transforma a vida. As pessoas podem ser confrontadas com a necessidade de mudança em suas vidas, resultando em arrependimento por pecados passados e um desejo de viver de acordo com princípios bíblicos. Se eu falar que eu tive encontro com Jesus e minha vida não é condizente com o que eu estou falando, meu amigo, lembra que no começo eu falei que eu tive um período que eu me afastei? Foi meio que nesse ritmo. Eu sou crente, eu aceitei a Jesus, eu ia para a igreja, mas eu não era convertido. Tive um problema sério. Primeiro sopro de brisa que veio na minha cara, eu saí fora. Aí depois eu tive encontro de verdade. Graças a Deus. Outra coisa que o avivamento traz é comunhão e unidade. Atos 2, 44, 47. Os que criam se reuniam no lugar, num só lugar, e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Durante o avivamento, muitas vezes há um senso de comunhão mais profunda entre os membros da comunidade religiosa. A igreja, esse lugar, esse templo, essas paredes, nós, igreja. As diferenças podem ser superadas em prol de um objetivo comum de buscar a presença de Deus e viver de acordo com a vontade dEle. Avivamento. Tem alguém ainda querendo levantar o sapato? Falar assim? Estou só... Existe um aumento no fervor evangelístico, Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Poder, fala, poder. Dunamis. Poder explosivo do Espírito Santo, fala. De novo. Poder. Poder explosivo do Espírito Santo. Pum! É isso. Quando ele vem. Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão onde Jesus instrui seus discípulos a fazerem discípulos em todas as nações. Avivamento muitas vezes leva a um desejo renovado de compartilhar a fé. Quando eu me converti de fato, e eu fui preenchido pelo poder de Deus, o Espírito Santo, e eu vou dar um resumo aqui para vocês. Eu já tinha me afastado, e depois de alguns anos eu fui numa Assembleia de Deus, que é essa Assembleia que eu fiquei muitos anos, e eu fui instruído, fui moldado, maturei. Eu fui convidado, eu ia nessa igreja e eu tinha uma aparência nada agradável para os crentes assim, mais antigos, o pessoal mais tradicional, coisa de brinco e tal, hoje a aparência deu uma... E aí, eu fumava, a gente vai ter um culto de jovens numa cidade do lado ali, vamos lá porque vai ser um congresso de jovens. À tarde, antes de eu sair e pegar 2, 3 irmãos para ir para o culto, eu peguei um cigarro e acendi, fumei pela metade, e tocado pelo Espírito Santo, eu joguei fora e comecei a chorar, e comecei a pedir, falei, eu não quero mais isso, já vinha passando um processo onde eu sentia que, cara, isso não é para mim, isso não dá. Eu tive alguns sonhos, onde eu recebia o batismo com o Espírito Santo, e Deus me purificava e me libertava disso.
Nesse dia, quando a gente foi para esse culto, o preletor mal pregou e ele chamou o pessoal tudo para frente que queria receber o batismo. E eu tô lá. E eu tô lá. E olhava para os meus amigos do lado, tudo de lar cristão, nasceram no lar cristão. Eles estavam na igreja direto, eles faziam assim, participavam de tudo. E aí eu olhava para eles e falava, cara, vocês vão ser batizados no Espírito Santo hoje. E eles, não, porque a gente não sabia como é que era, né? Todo mundo queria, mas ficava meio, não sei como é que é. E eu falava, cara, vocês vão ser batizados hoje. Você também pode. E na minha cabeça, aquela vozinha falava, cara, o que você está fazendo aqui, cara? Você lembra do cigarro que você fumou agora à tarde? E aí eu tô aqui, ó. Tinha tanta gente que a minha vontade era de sair, mas tinha tanta gente que eu não conseguia passar. Sabe aquela coisa do tipo, agora que eu tô aqui, eu vou ficar até o final, e a vozinha gritando lá dentro. Cara, você é um pecador, cara. Quem é você para estar aqui na frente do púlpito? Era um púlpito grande, redondo assim, né? E eu estava bem na cara aqui, assim, ó. E eu olhava aquele negócio cheio, eu olhava para trás, assim, eu falava, eu quero ir embora, mas não dava para passar. Eu falei, nossa, deveria ter pensado um pouco antes de ir para frente. Em resumo, naquele momento, alguns líderes começaram a orar pelas pessoas, e eu fui batizado no Espírito Santo. Naquele dia aconteceu igual ao meu sonho. Eu senti toda a impureza do cigarro sair pela minha boca. Isso é loucura. No meu sonho eu abri a boca e era como eu vomitasse a fumaça do cigarro, a impureza. E lá aconteceu. Claro que não saiu a fumaça, mas eu senti aquela contração dentro de mim, de vômito assim, sabe? E quando eu vi, eu estava separado, porque eles iam pegando o pessoal que era batizado de um lado e pondo do outro que foi batizado. Quando eu abri meu olho, como assim? E aí o pessoal que estava junto comigo, ninguém foi. E eu falava, meu Deus, que loucura isso, cara. Como é que pode um negócio desse? Eu fumei um cigarro hoje. Deus me tocou. Aí aquilo acabou comigo, no sentido do amor dele, sabe? Da presença dele. Eu falei, meu Deus do céu, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Isso já tem uns 20 anos, eu acho. Eu estou casado há 13. Eu era solteiro, moleque novo. Vixe, tem mais de 20 anos. Eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Nunca mais. E precisei aprender, né? Como fluir, como orar. Cara, e agora? O que eu faço? Aí foi outra coisa. Mas assim, antes disso, eu já tinha sido batizado nas águas. Eu fui batizado há uns 5, 6 anos antes disso. E eu falava, cara, agora eu virei crente. Que da hora, cara, é da hora ir na igreja. Meu irmão, tô com meu irmão lá, e eu não tinha nem idade, escola dominical, ia dar aula na escola dominical, nem sabia fazer nada. Eu conto a minha conversão a partir desse dia. E eu comecei a entender, para o avivamento vir, eu preciso fazer muito mais do que eu já fiz. Eu preciso estar num lugar de sacrifício muito maior de onde eu já me coloquei. Eu preciso entender que isso é um encontro genuíno com Deus, porque eu fui transformado. Logo, eu preciso pegar essa transformação e esse poder e passar para as outras pessoas. Imagine você se deparar com um homem de autoridade no governo hoje. Aquele cara que tem autoridade para mandar soltar e prender, igual dizem em São Paulo. Vocês usam essa expressão aqui? Usa? Aquele cara tem tanta autoridade que aquele solta ou prende, né? Você se depara com esse rapaz na rua, conversa com ele, e o Espírito Santo te entrega uma palavra de conhecimento. E fala para você algo sobre a vida desse rapaz, dessa pessoa, que ninguém sabe. É só ele, no gabinete dele, nos pensamentos dele, no coração dele. Aí você chega para ele e fala assim, olha, o Espírito Santo me revela algo. E é isso. E aquilo que você faz, a forma com que você se move na vida dele, com muito amor, transforma a vida dele. Vocês conseguem imaginar o que pode acontecer? Deus fluindo através da autoridade de um homem como esse que se converte?
Eu gosto de acreditar que ser avivado é bom, mas carregar o avivamento é melhor ainda. Ser avivado é bom, carregar o avivamento é melhor ainda. Porque a qualquer momento eu posso estar no lugar e Deus pode me usar para fazer algo e transformar a vida de uma pessoa, e eu não sei quem é. Lá a gente acredita e fala muito que a gente não pode desprezar as nossas conexões. A pessoa que está do seu lado, você não sabe quem é. Amanhã você tem uma ONG e a pessoa do seu lado é um empresário multimilionário que vai um dia te encontrar e vai falar: olha, eu vou patrocinar o teu projeto. Você pode encontrar uma pessoa que vai se tornar um grande líder e vai liderar os seus filhos. Quando eu entendi isso, eu entrei em choque. Márcio, os líderes que você lidera hoje, as pessoas que você forma hoje vão liderar os seus filhos. Aí tem razão. Qual é o nível de qualidade que eu estou me empenhando a fazer isso? Imagina. Que eu quero trazer nessa noite. Assim como Pedro, que depois de caminhar com Jesus, foi tocado, impactado, recebeu o poder do Espírito Santo e pregou. E mais de 3.000 pessoas, ou 3.000 pessoas, sei lá, se converteram. Deus ainda hoje se move e é capaz de fazer isso de uma maneira sobrenatural. E de uma maneira exponencial. É gerar um nível de transformação. Só que para isso, eu tenho que dar mais não do que sim. Eu tenho que falar mais não do que sim. Porque para que isso aconteça, eu tenho que falar não para a minha zona de conforto. Para que isso aconteça, talvez eu tenha que me mudar da casa e da cidade onde eu cresci a vida inteira, e ir para um lugar onde eu não conheço, e por conta da palavra que eu recebi de Deus, eu me mover. E isso aconteceu há 3 anos atrás. Eu fui para um lugar que eu não suportaria ter que ir, e Deus fez coisas assim extraordinárias na nossa vida, minha e da minha esposa. Sobre impacto na sociedade, Atos 17:6. Esses que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Atos 17:6. Algumas versões colocam como causando transtorno. Mas eu gosto da King James, que ela fala: esses que viraram o mundo de cabeça para baixo. Esse versículo, Atos 17:6. Estes que têm transformado o mundo, chegaram também aqui. E eu falando, reforçando que a King James, ela fala: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, também vieram para cá. Imagina você chegar nesse lugar, as pessoas olharem para você e falar assim: aquela pessoa ali que causa transtorno, que está virando o mundo de cabeça para baixo, a pessoa que está transformando a sociedade, chegou, pisou nessa casa, houve mudança, restauração, pisou nessa cidade, acabou a corrupção. Aquilo que nós carregamos é tão valioso e precioso que a gente não faz ideia. Deus se move nos dias de hoje através de pessoas comuns, como eu e você, para fazer coisas extraordinárias. A gente precisa se colocar num lugar do eis-me aqui, mas de fato fazer o que é necessário. Eu confio nessa geração, eu confio na juventude dessa geração, porque à medida que os jornais e as notícias estão dizendo que eles estão se perdendo por conta de funk, ou por conta de droga, por conta de um monte de coisa, eu tenho visto na mesma medida, ou até muito mais, jovens se levantando por amor de Cristo para transformar os lugares. A gente tem uma juventude lá na igreja, e aí tem um evento que eles fazem chamado de alcance. O que é o alcance? É um trabalho evangelístico nas ruas. A galera de 15 anos, 20, eles vão para a rua, e eles vão pregar a palavra de Deus, e Deus flui através da vida deles, e eles colhem testemunho de cura, de pessoas que se convertem ali na rua, na Paulista. Quem conhece a Avenida Paulista? Avenida Paulista de domingo é uma bagunça, fecha aquilo lá, e aquilo lá vira um negócio de esporte, aí, negócio de show, tem de tudo lá.
E a galera vai para lá, vai orar por esse povo. Tudo bem, prazer, meu nome é Márcio. Cara, posso orar por você? Não. Tá bom. Tudo bem. Eu vou encontrar outro que queira. Sabe? Eu gosto disso. E eu acredito muito nessa geração. Eu espero que vocês, nessa noite, entendam que vocês carregam algo precioso. Nessa temporada que vocês estão vivendo, e eu falo isso com muito temor, Deus quer levantar vocês como resposta para esse lugar. Deus quer levantar vocês como resposta para esse lugar. Ele tem dito, busque um avivamento, busque a mim, busque a mim. Aqueles homens todos que eu citei, eles deixaram um marco, eles serão lembrados pelos meus bisnetos. Eles vão ser lembrados, os livros de história contam sobre eles, coisas fascinantes do que eles fizeram. Eu quero ser lembrado, eu quero ser lembrado por essa marca. Eu quero que os meus filhos, que a minha casa, pelo menos a minha casa, seja impactado com isso que eu carregue, como sacerdote, como líder. Depois eu posso ir para o meu vizinho, que aí eu tenho força, somei força, a minha casa, agora era 1 e agora são 2 ou 3, 4. Se desprendam, façam o que é necessário. E eu tenho sentido muito nessa noite, que Deus quer fazer algo no meio de vocês. Ele já começou, mas Ele quer levar vocês para um nível ainda maior de intimidade, para que vocês provem o poder dEle de uma maneira como vocês nunca provaram antes. A atmosfera desse lugar, o ambiente, o favor e a graça de Deus para essa noite, é algo que a gente não pode desprezar, a gente não pode perder, a gente não pode abrir mão dessa oportunidade. E eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Quero que vocês fechem os olhos. Se desliguem por completo de quem está do seu lado. Respira fundo. Sente o toque de Deus nesse lugar. Sente o toque de Deus. Vem, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. Mais, Espírito Santo, mais. Traga as convicções necessárias sobre cada coração e cada mente. Vem, Espírito Santo. Mais, Deus. Mais do Teu toque, mais da Tua presença. Governe nossos corações e nossas mentes. Eu repreendo todo o temor de homens nesse lugar. Eu repreendo toda incerteza, toda insegurança. Eu declaro ousadia sobre a vida de cada um aqui. E sinto Deus falando, se comprometam com esta casa de oração. Se comprometam com essa visão. Se comprometam com o propósito que este lugar carrega, porque eu farei grandes coisas. Coisas incríveis e extraordinárias. Sinto este lugar, sinto vocês, essa casa de oração como precursores de movimentos que vai atrair a atenção de muitas pessoas nessa cidade. Eu vejo pessoas influentes falando sobre vocês, sobre aquilo que vocês carregam e como vocês estão fluindo, caminhando sobre essa terra. Vem, Espírito Santo, traga esta convicção. Em nome de Jesus, vem mais, Espírito Santo, mais, peça mais dele, mais, Espírito Santo, mais, Espírito Santo, quero mais, transborde, vem, Espírito Santo, mais Deus, mais o Teu toque, mais o Teu fogo, mais a Tua presença, mais, nós queremos mais, toca-nos, peça isso a Ele, começa a pedir por mais dEle, mais,
Se você não é batizado com o Espírito Santo, essa noite você pode ser batizado. Esse ambiente está propício para o mover sobrenatural de Deus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, mais Deus. Mais o teu fogo, mais a tua presença. Mais. Eu vejo e sinto que o Senhor já está tocando algumas vidas, trazendo quebrantamento, trazendo um anseio por mais dele. Eu quero dizer que não importa a idade, não importa as condições, Deus pode fazer em um dia o que a gente levaria 10 anos para fazer. Deus pode e quer fazer em um curto tempo o que a gente levaria 10 anos para fazer. Conforme você estiver sentindo o toque do Espírito Santo, levante as suas mãos. Conforme você estiver sentindo, levante as suas mãos. Mais Espírito Santo. Mais, como em Atos 2. Mais, como línguas repartidas de fogo. Mais Espírito Santo, batiza o teu povo. Batiza. Mais Espírito Santo, mais Deus, mais. Mais Espírito Santo, mais o teu fogo, Deus, mais o teu toque de amor, o toque de um pai que cuida nos mínimos detalhes. Aquele que traz um romper nessa noite de situações financeiras, de saúde, de situações familiares. Eu vejo como um tribunal, e Deus batendo um martelo. Vejo como papéis sendo liberados nessa noite. Eu vejo um tribunal, e Deus está batendo um martelo nessa noite. E Ele está dizendo: chega, basta. A minha sentença é em favor aos meus filhos amados. Vejo como isso sendo não só de maneira material e natural, mas eu vejo muito como espiritual. Vejo como grilhões se rompendo ao bater desse martelo, corações amolecendo. Sinta o toque do Espírito Santo nessa noite. Ele está te levando para um lugar. Não resista a Ele. Não resista a Ele. Não resista a Ele. Filho e filha amada, eu te amo. Filho, filha amada, eu te amo. Não são os seus rótulos, não são as suas condições, mas é aquilo que eu estou dizendo. Filho e filha amada, eu te amo. Filhos e filhas amadas, eu te amo. O Deus que te acolhe hoje nos braços está dizendo: eu te amo. E não são os rótulos, não são as vozes que o inimigo tem colocado na sua mente, nos seus ouvidos, assolado os seus corações, os seus pensamentos, dizendo que nós não somos capazes. Aquilo que vocês carregam é muito maior do que o mundo inteiro. Aquilo que vocês carregam é muito mais precioso, algo que dinheiro no mundo inteiro não pode comprar. E Ele está aqui no nosso meio, Ele está dentro de nós. O reino dEle, como homens e mulheres, herdeiros, co-herdeiros dessa herança,
Acessem o reino de Deus, acessem a cura, acessem a restauração familiar, acessem os negócios bem-sucedidos, acessem a conversão daquele familiar que precisa ser tocado agora, em nome de Jesus. Eu declaro isso nessa noite, um romper sobre a vida de cada um aqui, sobre essa igreja. Vocês começarão a testemunhar que acordarão de madrugada e terão visões e sonhos proféticos. Vocês acordarão de madrugada e Deus vai gerar sonhos e palavras nos corações, e quando vocês testemunharem, vocês vão ver como as coisas se encaixam para um projeto grandioso. Enquanto a gente olha para o micro, Ele está olhando para o macro. Enquanto a gente olha para o micro, Ele está olhando para o macro. Eu declaro sobre isso, sobre essa temporada na vida dessa igreja, pelos próximos meses, pelos próximos anos, um romper sobrenatural para que vocês fluam sem medo nos lugares onde vocês estiverem. Levantem as madrugadas e comecem a interceder pelos líderes. Levantem de madrugada e anotem os sonhos e as visões, não são coisas da nossa cabeça. Deus vai trazer isso de uma maneira poderosa. Eu vejo Ele derramando e entregando em mãos aqui como projetos, pessoas que talvez abandonou, deixou algumas coisas para trás. Eu vejo como um baú e pergaminhos, e Deus abrindo isso e trazendo novamente à tona, e Ele está falando: ainda não passou a temporada, ainda não passou a temporada, ainda não passou a temporada. Eu não sei qual é a tua idade, não sei a condição que você vive, se apegue a isso. Existe uma porta de emprego aberta, existe porta de universidade. Deus fala muito sobre bolsas de estudo neste lugar. Eu vejo como diplomas e aquelas becas de formação. Vem, Espírito Santo, mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Espírito Santo, mais nesse lugar, mais sobre essas vidas, eu te peço em nome de Jesus. Mas eu declaro as mentes e os corações sensíveis para receber o teu toque. Rompa com o teu poder, Senhor Deus, com o teu toque de amor, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, mais aos corações, mais esses corações, mais. Se você ora em língua, ore em língua no seu lugar. Se você ora em línguas, ore em língua no seu lugar. Mais, Espírito Santo, mais, Espírito Santo, mais. Sinto muito Deus chamando vocês para um lugar de intimidade, de construir algo no secreto, como corpo, como igreja, períodos de jejum e de oração. Vocês se apeguem nisso, porque grande é o romper, grande é um romper. Deus está chamando vocês nessa noite para se unirem num propósito de jejum e oração. Eu vejo pessoas aqui nas suas casas, caminhando de madrugada, na sala, na cozinha, no quarto, tocando em familiares e batalhando espiritualmente. Eu vejo isso, eu vejo como um download, assim, um derramar dos céus agora, como uma unção nova sobre a vida de algumas pessoas nesse lugar. Algumas pessoas que têm buscado o renovo como primeiro amor,
não só como falar em línguas, mas fluir em alguns dons que foi pouco praticado e ficou parado. Deus está rompendo. Eu vejo como uma barragem de água nesse lugar que se rompe, e água viva, do poder do Espírito Santo, da presença dEle, tomando esse lugar por completo. Tomando o lugar por completo. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Pastor Felipe, eu quero honrar a tua vida, por tudo que você carrega. Sinto muito forte o amor de Deus pela sua vida. Muitos foram os desertos que você passou, muitos foram os processos que você passou, mas ao contrário do povo que estava no Egito e passou pelo deserto, eu vejo você no lugar de quem não vai recuar quando contemplar os gigantes na terra prometida. É isso que Deus gera no meu coração. Você no lugar de quem contempla hoje uma terra nova, uma terra que emana leite e mel, que é próspera e que leva o povo com autoridade e liderança. Mas ao contrário do que a Bíblia nos mostra, de que o povo recuou e teve que vagar por mais 40 anos, você não vai recuar. Então eu declaro ousadia e fé sobre você. Eu declaro uma autoridade sobrenatural sobre você, que mesmo no momento em que você não tem explicação para algumas coisas, o Espírito Santo está dizendo: avancem sem medida. Avancem sem medida. Eu vejo Deus te entregando como um cajado, e vocês diante deste mar, e Deus está falando: por que clamas a mim? Apenas marche, apenas avance, porque o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Eu quero declarar essa autoridade sobre você em nome de Jesus. Eu declaro uma unção profética nova e fresca sobre você, para que as declarações não sejam apenas algo que saia da tua boca de maneira simples ou singela, que você chega a ter esse pensamento, mas que o poder de Deus flua através das suas palavras, mesmo em meio a algo simples, e vocês começarão a ver e receberão testemunhos da transformação que vocês carregarão. Avancem, não recuem, porque a terra é boa, mana leite e mel. Olhem para os gigantes, mas na medida que vocês olharem para os gigantes, vocês contemplem o Deus que levou vocês até lá para tomar posse disso. Não recuem, avancem cada vez mais. Honre a liderança deste homem, honre a liderança desta casa, honre essa unção. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela vida do pastor Felipe, pela vida dessa igreja, por tudo que eles carregam, que eles estão vivendo, por todo esse romper. Espírito Santo, gera nos corações e nas mentes um senso de urgência, um senso de propriedade, de prioridade sobre este lugar, não só como igreja, mas como sociedade, como aqueles que carregam um reino que vai transformar e que leva o avivamento. Em nome de Jesus, eu declaro uma temporada de multiplicação, eu declaro uma temporada de romper espiritual, material e de recursos. Eu declaro sobre esta casa generosidade. Eu sinto muito sobre generosidade. Sejam generosos. À medida que vocês forem generosos, Deus vai multiplicar sobre a casa de vocês e sobre este lugar. É um tempo de romper, isso está muito forte no meu coração. Eu sinto muito forte o Espírito Santo falando, que vocês tenham as visões abertas nessa noite, os corações abertos, para que vocês contemplem de fato o que Deus está falando, e o que Ele está fazendo nesse lugar, acima de tudo, como Ele está se movendo, e para onde Ele está levando vocês. Eu sou grato a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.